Olá pessoal, vamos fazer a avaliação do desafio Voz à Obra 114. Um texto da Gazeta do Povo, tema responsabilidade, um tema bacana, um texto classicão, mas não é porque é clássico que não tem que ser bem interpretado, né? Eu fiz a direção na quinta-feira passada. Achei que muita gente seguiu, então nós tivemos um resultado que eu achei bem interessante, porque foi até difícil de eu escolher o destaque, porque acho que foi a primeira vez que teve mais gente que eu separei para o final e foi difícil de escolher. Mas tivemos uma participação bem expressiva, foram 128 participantes, sendo que dessa vez tivemos mais vozes masculinas, 73 vozes masculinas, 55 vozes femininas. E, contrariando os últimos desafios, só tivemos 5 novos. Para quem sempre tem 15, 10, 20, né? 5 é pouco, mas tivemos um número expressivo, ou seja, que muita gente, isso significa também que muita gente que tem entrado e participado pela primeira vez nos últimos desafios tem continuado. Então, também tem a força dessa continuidade, que isso é bem legal, bem importante. Então, amanhã a gente lança o próximo desafio, quinta-feira. Tem um próximo desafio e eu estou falando dele antes de falar do resto, porque tem a gente tem estudado para dar alguns toques para melhorar ainda mais o Voz à Obra. E então, junto com o e-mail que a gente vai enviar com o texto, nós vamos mandar também uma pesquisa que eu gostaria que todo mundo que tem participado, pelo menos, né, para quem se interessa pelo desafio, se interessa pelo Voz à Obra, gostaria que vocês preenchessem essa pesquisa, porque o intuito é melhorar ainda mais o que a gente está fazendo, porque a gente acha que está no momento de dar alguns toquezinhos, de fazer algumas outras coisas, e a gente queria saber a opinião de vocês, o que vocês têm mais necessidade. Então, se vocês pudessem preencher essa pesquisa, a gente ficaria bem contente. Eu falo a gente porque não sou só eu que cuido aqui do Voz à Obra, então nossa equipe gostaria bastante que houvesse uma participação bacana. Mesmo quem não tem tempo às vezes para mandar a gravação, preencha a pesquisa, manda de volta pelo e-mail, a gente agradece bastante. Bom, então, voltando aqui ao desafio, o destaque desse desafio a gente vai publicar no sábado, nesse próximo sábado agora, dia 17, e amanhã, ou hoje, na verdade, porque já estamos na quinta-feira, durante o dia eu vou mandar um e-mail com o texto novo do Desafio 115, juntamente com o texto, a pesquisa, né, para vocês preencherem. E a avaliação a gente faz na próxima quarta-feira, dia 21, e também o destaque a gente publica no outro sábado, dia 24. Que mais? Bom, nunca custa repetir que quem não está na lista e não tem recebido, ou quem sabia que estava na lista e não tem recebido e-mail, precisa se inscrever. E a inscrição é muito simples, é só entrar em vozaobra.com/desafio. E aí se inscreve. Quem estava na lista e parou de receber, precisa dar uma olhada se os nossos e-mails não estão indo para o spam, ou no caso do Gmail, para a aba promoções. E se não estiver, tem que se inscrever de novo, porque alguma coisa aconteceu, se perdeu no meio do caminho. Então é só se inscrever no vozaobra.com/desafio. E
quem está chegando agora, tem bastante gente nova chegando, se interessando, ouvindo falar, que o pessoal tem divulgado bastante o meu trabalho. Então, quem está chegando agora, para participar, precisa se inscrever para receber o texto e aí fazer a gravação, que é participar do desafio, que é de graça. Então, um trabalho que tem ajudado bastante gente, e eu acho que até por isso que as pessoas estão chegando, estão vindo. Bom, então vamos falar da avaliação em si. Tivemos boas gravações, tivemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 pessoas selecionadas para o final. Olha aqui. Eu acho que nunca tivemos tanta gente selecionada para a final. Por isso que foi difícil escolher. Também acredito que o texto é um texto clássico, um texto que, seguindo a direção, tinha uma certa facilidade para fazer. Enfim. Então, vou começar a falar de como foi a participação de vocês. Então nós tivemos 3 pessoas que fizeram um blocado. Eu vou explicar o que é blocado, porque fazia tempo que não acontecia isso. Blocado é a maneira que eu acabei encontrando para explicar quando você pega o texto e fala de bloquinhos, ou seja, faz uma frase, dá um espaço grande, outra frase, outro espaço grande, outra frase, outro espaço grande. Fica blocos, por isso chamo de blocado. O que acontece? Perde, essa gravação fica sem fluência, fica com blocos estanques, fica esquisito. Então, nós tivemos três participantes que fizeram blocado. Foi o Adonias Silva, o Jailton Santos e o Rodrigo Fonseca. Agora, as pessoas que fizeram com a voz projetada. A voz projetada é aquela que, às vezes, você não está gritando, mas está falando com a voz um pouco acima do nível natural. Você falando um pouco acima da voz natural. Às vezes, meio rádio, meio ator, enfim. Mas é o tom de voz um pouco acima do que deveria ser. Então tivemos alguns bastante, eu acredito até. Foram eles só. Andréa Nobre, Ariadna Lira, Beto Bellini, que aliás também falou o título, que é como ele está vindo a segunda vez que participa, a terceira, talvez não tenha notado que a gente eu peço para não falar o título, né? Porque quando você manda uma gravação para o cliente, você não manda título, né? Você manda só o texto. Então, aconteceu isso com o Beto Bellini e com o Edinho Ed, mesma coisa. A participação deles é a segunda vez, eu acho, terceira. Então, não é para falar o título. Bom, continuando, quem fez voz projetada? Vamos começar do começo de novo, vai. Andréa Nobre, Ariadna Lira, Beto Bellini, Carlos Souza, Daniel Gonçalves, Daniel Moura, Danilo Okamoto, Diego Melo, Ludmila Botas, Frilei Brás, Walter Mendes, Edinho Ed, que eu já falei, o Elvis Stone, o Felipe Oliver, o Flávio Amorim, o Guto Tredesini, primeira vez que ele participa. O Daniel Gonçalves também é a primeira vez que ele participa. O Hudson Diniz, o Joandre César, o Márcio Farias, o Noilson Oliveira Santos, a Priscila Leal, o Regis Oliveira, a Sol Rodrigues, a Suzy Martinez e o Vandir Pereira. Então todos esses fizeram a voz um pouco projetada demais. Nenhum fez a voz super exagerada. Teve um só que agora não lembro qual foi. Acho que foi o Noilson, que fez a voz projetada demais. Os outros fizeram a voz um pouco acima do que deveria ser o jeito bacana de fazer. Bom, aí fiz mais uma vez aquela divisão de sempre
de B, B+, e B++, sendo que B foram boas gravações, né? Por que elas são boas gravações? Porque elas não são muito boas. Porque sempre tem alguma coisinha que não compromete, vamos dizer assim, mas, por outro lado, por exemplo, se tivesse mandado para mim, eu ia pedir para fazer de novo alguma coisa. Não tudo, mas, por exemplo, se fosse, vamos dizer, então mandou para mim é produtora, uma gravação com a voz projetada, provavelmente eu vou pedir para fazer de novo, a não ser que seja um varejo, né? Agora, quando vem uma gravação boa, às vezes eu peço só para refazer um trecho, por exemplo, uma assinatura que às vezes não está boa, às vezes uma inflexão que não está boa, então mas o resto está bom. Então por isso que a gente classifica como B, não dá para detalhar o que cada um fez, né? Mas, quer dizer, na hora que eu estou ouvindo, eu sei o que é, então por isso que eu classifico. Como B de boa, ou como está um pouco melhor, com menos coisa para levantar, então é B+. E quando está muito boa, como está ótima, vamos dizer assim, que eu prefiro fazer bom, muito bom. E ótimo, quando é ótimo, eu separo para ouvir de novo no final. Dessa vez eu separei 15 gravações. Então vamos lá, primeiro para ficaram boas gravações. Aline, o Ângelo José Pádua, a Clau Elias, a Dani Souza, o Danison Rafael, o Eduardo Zanotti, a Emília de Simone, fazia tempo que não participava, o Fernando Faluxis, o Felipe Fortini, o Gustavo Cópia, a Helena Vieira, primeira vez que ela participa, a Irema Santos, a Jaqueline Souza, o J. Júnior, o Júnior Souza, o Luciano Moura, primeira vez que ele participa, o Marcelo Masso, primeira vez que ele participa, o Marcos Padilha, a Marina Reck, o Marlon Santos, o Michel Ramos, a Nadine Bartman, o Novaes, o Rogério Luiz Style, a Ruth Raquel, o Samuel Sancastro, a Vanessa Vernizzi, o Vitor Magno, o Valdemar Garcia, o William Oliveira e o Zeca Santos. Então esses foram boas gravações. Aí os B+, um pouco melhores. Então, de bom foi para muito bom. O Adriano Souza, o Antônio Cipriano, o Antônio Ramos, também fazia tempo que não participava, a Bruna Berti, também fazia tempo que não participava, o César Augusto Brum, o Christian Jung, a Claudineia Celan, a Dani Rocha, o Dani Éder de Aguiar, o Del Filho, o Edivane Oliveira, o Eduardo Nogueira, a Elaine Micheli, a Érica Glock, o Fábio Macedo, o Fausto Barral, a Fernanda Albuquerque, Fernanda Branco, a Geni Silva, o Gideão Ferreira, o Graziane Veras, o Gui, essa é a primeira vez que ele participa, a Gureca Tayama, a Ione Lopes, a Jane Almeida, o Joaquim Cruz, a Juraci Carvalho Viana, a Karen Santos, a Lucila Reichert, a Lude Gonzaga, primeira vez que ela participa, o Luiz Guerrar, o Mamad Souza, a Margot Raiski, a Maria Rita Amarante, a Marta de Lourdes, a Milena Gadelha, a Nanda Rios, a Nani de Souza, a Paula Mendes, o Paulo Hernani Maia, o Paulo Fante, o Pedro Parreira, a Priscila Santos, a Raquel Torres, a Rayane, a Renata Felão de Castro, o Renato Correia, o Renato Souza, a Selminha Sarte, a Silvia Soares, o Tony Rezec, o Vilmar Souza e a Zi Rodrigues. Então, esses foram que eu considero muito bons, ou seja, B+, com poucos detalhes. Aí temos os 15 que eu separei para o final, para dar uma nova ouvida, uma nova analisada. E foram o André Luiz Costa, o Eli Barreira, o Emanuel Almeida, a Isabela Peste,
o Jaime Rielme, a Laís Teixeira, a Leila Bess, o Márcio Santos, a Maria Edileide, o Orivan Cássio Matiuzzo, a Paula Cavalcante, a Pauline Cerejo, a Rosana Trentin, a Tânia Viana e a Tatiane Santos. Então, esses 15 foram realmente muito boas, ótimas gravações, gostei muito, foi muito difícil ouvir tudo de novo, 2 vezes, porque estava complicado, e aí eu separei 2 gravações muito boas. Um pouquinho que eu achei um pouquinho melhor que as outras, vamos dizer assim, que foram as do Emanuel Almeida e da Maria Edileide. E acabei escolhendo como destaque a Maria Edileide. Gostei, achei que tem, vamos dizer, eram 2 estilos diferentes, né? O Emanuel um pouco mais sério, a Maria Edileide um pouco mais solta. E eu preferi essa gravação mais solta, porque eu acho que é, vamos dizer, foi uma maneira bacana de fazer, então eu preferi, depois de ouvir, ficar com a Maria Edileide, que ela então é o nosso destaque desse desafio 114. Então a gente publica no sábado a gravação dela. Quem quiser ouvir é só ir lá no post e ouvir os finalistas, né? Vou falar de novo, porque foram bastante, e eu não sei se eu falei rápido demais. Então foi o André Luiz Costa, o Eli Barreira, o Emanuel Almeida, a Isabela Peste, o Jaime Rielme, a Laís Teixeira, a Leila Bess, o Márcio Santos, a Maria Edileide, o Orivan Cássio Matiuzzo, a Paula Cavalcante, a Pauline Cerejo, a Rosana Trentin, a Tânia Viana e a Tatiane Santos. Então, essas foram as vozes que eu considerei ótimas. Então, só recapitulando aquilo que eu gostaria muito que o pessoal participasse também. Amanhã eu vou mandar o e-mail com o texto do Desafio 115 e junto com esse e-mail vou mandar também uma pesquisa que eu gostaria que o pessoal que participa, principalmente quem participa, muita gente recebe, tem quase 6.000 e-mails que a gente dispara, mas pelo menos se eu recebesse do pessoal que participa, já ficaria bem contente, até porque é o pessoal que está mais ativo e que respondesse essa pesquisa para a gente, porque a nossa intenção é melhorar ainda mais o Voz à Obra, com mais alguma coisa que às vezes as pessoas podem estar sentindo falta, e é isso que eu quero saber, qual que é a necessidade, o que vocês gostariam a mais do que a gente já tem feito atualmente, principalmente também quem faz o curso, ou quem já fez o curso, quem já fez e quem faz o Master Coaching, enfim. E também lá atrás, quem fez o workshop, se bem que isso faz tempo já, então eu estou mais ligado nessas 2 modalidades, no curso do Voz à Obra Online ou no Master Coaching. Então, acho que agora estamos terminados. Maria Edileide, parabéns, e Voz à Obra.